Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus. Eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus abençoado para vocês. E hoje estou aqui trazendo uma palavra que está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Bom, está escrito assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor. Tá só até aqui mesmo. Até o versículo 14. Então aqui a própria Bíblia já diz, que eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu, que a gente não pode estar seguindo doutrinas, qualquer doutrina que induz ao erro. Porque hoje em dia tem muitas pessoas que só quer tirar a gente da palavra de Deus. Muitos ensina só para proveito próprio, para ganhar dinheiro, né? Muitos pastores querem ensinar somente para lucrar em cima da palavra de Deus, para enganar as pessoas, né? Para fazer ter bastante lucro, né? Só que por causa da ambição, né? Porque a ambição é muito grande hoje em dia. Muitas pessoas são ambiciosas, só pensam em si mesmo. Por isso usa a palavra de Deus para tentar enganar as pessoas. Muitas das vezes as pessoas até começam bem, começam certinho, mas conforme vai passando o tempo, o profeta ou aquele líder religioso ou pastor acaba enganando as pessoas. Começa a olhar o dinheiro como algo mais importante do que a palavra de Deus, do que o seu ministério. É o versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ou seja, Deus ergue as pessoas, ele qualifica a pessoa para poder ajudar na obra, né? Deus levanta as pessoas certas. Só que muitas das vezes nem Deus que levanta, ou é o próprio inimigo que levanta para poder enganar as pessoas, né? Mas muitas das vezes Deus levanta, aí depois que Deus levanta, a pessoa acaba se corrompendo e começa a seguir seus próprios prazeres, seus próprios desejos, começa a fazer aquilo que ela mesmo quer, né? E por isso se afasta de Deus. Assim como o Saul também, que foi um homem que Deus levantou e todo mundo achava que ele era um homem perfeito, assim. Todo mundo apoiava, né? Só com o tempo foi passando, ele se corrompeu e perdeu a bênção de Deus. Assim como Salomão também, Deus levantou, só que ele amou muitas mulheres e saiu da presença de Deus e fez muitas coisas erradas. Só que Saul, o povo que queria levantar ele, né? Tanto o povo pediu um rei, Deus acabou levantando Saul, né? Aí depois todo mundo já conhece a história, né? Aí acabou que levantou Davi, né? E Saul perdeu o trono para Davi. Então Deus levanta as pessoas certas. A gente tem que saber identificar quais são as pessoas certas pelo Espírito Santo, né? Quando a gente está mais ligado com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, lendo a Bíblia, jejuando, orando, Deus ele nos revela quais são as pessoas certas e quais são as pessoas erradas. Então a gente tem que se aproximar mais de Deus. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus,
que cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. Então aqui está falando que Deus ele levanta as pessoas para que todos nós sejamos edificados, para que a gente sejamos cheios do Espírito Santo, para que a gente se aproxime de Deus, não somente que os pastores, os mestres. Muitas vezes as pessoas pensam que só porque a pessoa é pastor ou é um líder religioso, ela tem que... ela está mais conectada com Deus, ela tem que orar mais, tem que fazer jejuar mais. É claro que isso tem que acontecer, né? Principalmente para quem está na liderança, mas o propósito de Deus é que todo mundo seja edificado, todo mundo esteja igualmente, né? Igualado. Porque um pastor não é melhor que uma pessoa de igreja. Deus vê todo mundo do mesmo jeito, né? Só vai receber. Claro que a Bíblia fala que receberão galardões, né? Por ter ajudado na obra de Deus. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ser melhor que a outra, né? Talvez esses galardões, a Bíblia não fala o que é, mas talvez seja uma gratidão, né? Ou algo simples. Mas a gente não tem que achar que a gente é inferior, né? A eles. Então o propósito é que todo mundo esteja edificado, né? O propósito, olha lá, ó, no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pelas todas as espertezas de homens que induzem ao erro. Essa passagem é muito importante, eu gosto muito dela. Fala de pessoas que Deus ele quer edificar a gente, ele quer que a gente esteja mais conectado com Deus para que a gente não seja enganado, né, por todo o vento de doutrina e por astúcia de homens que induzem ao erro, ou seja, de pessoas que querem enganar as pessoas somente para proveito próprio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que saber ter intimidade com Deus e caminhar por conta própria, né, também. É claro que a gente tem que caminhar com os irmãos, tem que ir na igreja, só que a gente não pode apanhar toda a confiança na igreja ou no pastor, em qualquer que seja, né? Porque a gente pode acabar se decepcionando, porque as pessoas são falhas, as pessoas erram, os ministérios são feitos por homens e acabam errando. A Bíblia fala que Deus que os anjos ansiaram por vir trazer a palavra de Deus, só que Deus ele confiou a nós, confiou a mim e confiou a você para poder trazer a palavra de Deus aqui para as pessoas, né? Então Deus ele confia em nós. Versículo 15. Até no versículo 14. É só até aqui mesmo, achei que tinha mais. Então esse é o propósito de Deus, para que a gente venha estar mais conectado com Ele, não fazer aquilo que muitas pessoas fazem, né? Que é confiar, apanhar confiança num ministério, numa igreja, e acaba se decepcionando mais para frente, porque as pessoas são falhas e a gente tem que confiar em Deus, né? É claro que a gente também não pode ficar como muita gente fala que as pessoas são falhas, só que fica com raiva dessas pessoas. Então a gente não pode julgar as pessoas, a gente tem que julgar as atitudes delas, as coisas erradas que as pessoas fazem. E muita gente acaba julgando as pessoas, né? Fica com raiva, fala mal, critica. Então a gente não pode estar fazendo isso, a gente pode falar das atitudes, né? Não concordar com as atitudes que ela faz. Deus ele ama todos nós, mas só que não aceita as atitudes erradas que a gente fazemos. Amém? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal e deixa o gostei para estar ajudando. Muito obrigado e até o próximo vídeo.